pode me passar essa coisa, tia, assim... Vamos lá, Juju. Crocante. Juju, Ah, senta aqui. Começou já. esse. Bom dia. Então, hoje estamos aqui em Saint-Tropez. Ontem foi feriado aqui na França, amanhã também. A gente deu uma emendadinha na semana, estamos passando umas mini férias por aqui. E hoje nós vamos conversar sobre uma técnica para os bebês dormirem. Técnica que a gente falou na semana passada, que é ensinada por esse livro aqui. Também é uma... Esse aqui. Ah, você que me dá. Tá. É uma técnica muito parecida com a técnica da encantadora de bebês. Depois, um outro dia, a gente fala sobre o livro da encantadora, daí eu falo das particularidades, tá? Mas, enfim, uma técnica para os bebês dormirem bem, quem sabe a noite inteira, muito cedo, tá? Então, o vídeo de hoje é mais destinado para as grávidas. E muito importante, se vocês conhecerem, tiverem amigas grávidas, enviem para elas, porque quanto antes as pessoas tiverem acesso a esse tipo de método, melhor, porque tudo que a gente começa a fazer desde o primeiro dia é mais fácil, tá? E também para famílias com um bebezinho pequeno, porque ainda dá tempo. Deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Continuando. Enfim, é uma técnica que não tem nada a ver com deixar bebê chorando, tá? Então a gente ouve muito por aí essas técnicas milagrosas aí de fazer bebê dormir, deixar ele chorando, né? Pra ele dormir sozinho, mas não tem nada a ver com isso. É uma técnica muito simples, baseada numa rotina de mamada, atividade e só depois... Você também vai mandar pra Dinda, né? Vou mostrar pra Dinda, amor. Você Sim. vai mandar. Vou mandar pra Dinda, que tá com o nenenzinho, com o Matheus, neném, né? É. E então uma técnica que baseada na mamada, depois atividade e só depois o soninho, tá? A qualidade de cada uma dessas etapas interfere na qualidade da outra e tem que acontecer nessa ordem. Mama, deixa um pouquinho acordado e depois coloca pra dormir. É uma ordem um pouco contraintuitiva, geralmente, né? Que a gente geralmente faz ao contrário, a gente dá mamar e põe pra dormir, ou enquanto a gente tá dando mamar, os bebezinhos já dormem e aí a gente dá graças a Deus que tá dormindo, já deixa dormir. Mas isso realmente não é um bom hábito, depois a gente vai conversar por quê, tá? Então, esse método, quanto antes você começar a fazer com o seu bebê, melhor. Se conseguir fazer desde o primeiro dia na maternidade, melhor ainda, tá? Então, assim, o que você faz? Tá lá na maternidade, foi dar o primeiro mamazinho, enquanto dá mamar, já faz carinho, já dá colinho, dá beijinho, dá aquela namorada, tá todo mundo apaixonado. Então aproveita aquele momento da mamada para ficar gostosinho com o bebê. Terminou a mamada, mesmo que ele estiver dormindo, acorda o bebezinho, vai fazer a troca da fralda, se for horário do banho, dá o banho, se tiver visita, aproveita para ir no colo da visita. Enfim, tudo que tiver que fazer com o bebê acordado, faz depois da mamada, tá? E aí coloca ele para dormir. E coloca ele para dormir no bercinho sozinho, tá? Lembrem dos bons hábitos que a gente falou da última vez, da gente fazer tudo que a gente quer que os bebês aprendam, a gente fazer desde o primeiro dia, tá? Os bebês sabem dormir sozinhos, nos primeiros dias eles têm muito sono, inclusive é muito fácil para eles dormirem sozinhos. Então, se vocês colocarem no bercinho, a tendência é que ele vá dormir sozinho. Ele não sabe dormir de outro jeito e ele vai aprender que aquele é o jeito de dormir, porque é o único que ele conhece, tá? Então, é muito importante que dê a mamada, deixa um pouquinho acordado, não deixa dormir no peito, nem na mamadeira. Se você estiver dando mamar na mamadeira, também não importa, essa técnica se aplica para as duas formas de amamentação e de aleitamento, não sei como é que se diz. Enfim, então deixa o bebê dormir sozinho no bercinho, tá? Isso é muito importante. Depois, de que intervalo, né? Vamos falar dos intervalos. Então, o intervalo você vai definir com o seu pediatra, os primeiros intervalos, né? Bebês recém-nascidos precisam mamar num intervalo menor, prematuros menor ainda, enfim. Então, vamos dizer que vocês definiram que vai começar com 2h30 em 2h30 ou de 3 em 3 horas. Então, você vai contar sempre a partir no momento que você começa a mamada, depois de 3 horas começa a próxima mamada, tá? Agora, o que é importante? Esse método chama Parent Directed Feeding. Por quê? Em inglês significa a alimentação, né, o aleitamento dirigido pelos pais. Por quê? Porque ele é definido pelo relógio, então você vai sim cronometrar o tempo dos intervalos, porém os pais têm a liberdade de perceber que o bebê está precisando mamar antes, está com um sinal de fome antes do momento e vai antecipar a mamada. Tá? Então não vai deixar o bebê chorando com fome de maneira nenhuma.
Tá? Então é realmente dirigido pelos pais. Não é como a livre demanda que simplesmente dá mamar a toda hora, sempre que o bebê quiser. E também não é totalmente só pelo relógio. Só pelo relógio. É um meio termo entre essas duas abordagens, tá? Agora, o que é importante? Se você está num ritmo de 3 em 3 horas e o bebê está dormindo há muito mais tempo, acorda o bebê e tenta manter o ritmo, tá? Eu sei que a gente fica na tentação de deixar o bebê dormindo, porque graças a Deus se ele está dormindo, vamos aproveitar e fazer tudo que a gente tem que fazer, mas é importante manter o ritmo, tá? E prestar atenção, porque se isso começa a acontecer com muita frequência, do bebê querer dormir mais, ou esse intervalo entre as mamadas começar a ficar muito maior, é porque já está na hora de mudar o intervalo. Realmente, se ele está de 3 em 3 horas, passar para 3 horas e meia, 3 horas e meia, enfim, ir ajustando. Mas uma vez que você está dentro desse novo intervalo, tenta manter, porque ele se paga. Faz sentido você manter, depois a rotina durante o dia vai ser muito melhor, e quando chegar a hora do sono da noite, ele vai estar com todo o organismo dele regulado para ter um bom sono a noite inteira, tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? Colocar para dormir sozinho no bercinho. E o segundo ponto mais importante é que toda mamada tem que ser boa e tem que ser uma mamada completa. Então tem que se esforçar para sempre. Deu a hora de mamar, então vamos dar mamar. E aí pega e vai ensinando o bebê a mamar de uma vez uma mamada completa. E não ficar com aquele mama para, não ficar fazendo aperitivo, né? Ah, toma um pouquinho aqui, daí dá uma brincadinha, acorda, daí toma mais um pouquinho e fica nesse mama para, que não é legal. Tá? Então, se o bebê mama bem e de uma vez, ele vai ter disposição, ele vai ter energia. Então durante o período de atividade, que é o período que ele fica acordado antes de dormir, ele vai estar mais disposto, vai fazer uma atividade mais efetiva e vai ficar cansado. E se ele está cansado e com a barriga cheia, ele vai dormir bem, vai dormir sozinho. Ou seja, vai dormir melhor, porque todo bebê que dorme sozinho tem uma qualidade de sono melhor e vai dormir por mais tempo. E quando ele acordar, ele vai estar com fome, né? E bebê com fome, mama bem. E aí recomeça um ciclo, e um ciclo bom, um ciclo feliz, tá? Então, é super importante a questão das mamadas, tá? A mamada, quando o bebê fica nesse padrão de mama para, não é bom. Não é bom, inclusive, porque pode dar problemas gastros, como cólica e outros tipos de problema. E porque ele nunca vai estar com fome. Tá? Então, o importante de você também deixar o intervalo correr, ele mamar bem e deixar um intervalo inteiro até a próxima mamada, é porque na próxima mamada ele vai estar com fome. E estando com fome, ele vai se alimentar bem e vai continuar, o próximo ciclo também vai ser bom. Tá? É importante que o aprendizado que acontece, o aprendizado... tanto o desenvolvimento motor, como cognitivo, como emocional, que acontece enquanto ele estiver acordado durante a atividade, ele depende de ter disposição. E a disposição depende de ter tido um bom sono. Um bom sono tanto durante o dia como durante a noite, né? Então, aí o bom sono depende das boas mamadas. Se a mamada é boa, o bebê consegue aguentar uma noite inteira de sono. Se ele mamou picado, ele não vai conseguir ficar um período muito grande dormindo, porque ele vai ter fome, porque ele mamou pouco, né? Então é importante ter a boa mamada para que o sono seja bom e que ele acorde com fome para fazer acorde com fome e descansado, com bastante disposição, para fazer novamente uma boa mamada. Ah, então também a importância do intervalo grande para que ele esteja com fome. Bebês com fome mamam bem. E aí começa todo um novo ciclo bom, um ciclo que se repete, um ciclo lógico, um ciclo que faz sentido. Tá? Então, isso que é o bacana desse método. Ele não é milagroso porque propõe alguma coisa maluca. Não, é um método muito simples. Se você consegue acertar bem no começo, é muito fácil de manter. Tá? Os sonos dos bebês, logo no comecinho, eles tendem a se organizar, se você tiver consistência no método que você adotar, ou se tornar erráticos e imprevisíveis, né? Então, se você não tiver consistência, a gente precisa ensinar o bebê, né? Então, se você aplicar esse método com consistência, vai regular os ciclos deles, ciclos de sono, ciclo de alimentação, e acaba que vai ser um meio termo entre a rotina extrema, ou seja, aquele método só pelo relógio, que é extremo, porque pode até deixar um bebê com fome, caso ele tenha fome antes, né, do horário.
E também, então é o meio termo entre essa rotina extrema e a livre demanda, que é quando o bebê se alimenta quando quer, né? Mas, no fim das contas, ele vai se aproximar muito da livre demanda. Por quê? Porque o bebê ele vai se organizando internamente e, naturalmente, ele vai querer mamar mais ou menos justamente nos horários que estavam previstos, porque faz sentido, porque o organismo realmente ele precisa dessa rotina e ele sente que é bom, que é positivo e ele já se organiza internamente. Era muito engraçado, a Júlia, quando era bebezinha, ela tinha uma época lá que o tempo de sono dela era 2 horas, certinho. Então eu estava com problema no pulso, eu marcava fisioterapia, ia para o hospital, ela dormia às 2 horas, então eu já sabia que eu podia marcar às 2h30, porque daí às 2 horas eu saía, ia correndo para o hospital, chegava lá, fazia 1 hora de fisioterapia até às 3h30, saía da fisioterapia, voltava para casa e quando eu chegava em casa estava justamente na hora dela acordar. Minha mãe ficava boba, ela falava, meu Deus, ela parece um relógio. E não é que a gente queira que os nossos filhos sejam um relógio, nem que a gente queira que eles sejam robôs, porque eles realmente não são, não é isso. Mas é muito bom para eles, é bom para o organismo deles e é bom para a gente, como mãe também, porque a gente consegue ter uma vida assim mais previsível, a gente consegue programar algumas coisas, a gente não fica 100% do tempo em função do bebê e com ele pendurado ali no peito, então tudo se encaixa, tudo funciona. É muito melhor, inclusive, para o aparelho digestivo, né? Pode ser, esse livro fala, inclusive, nisso, de que essa rotina de Juju, amor, que essa rotina favorece a ausência de cólicas e tudo mais, e eu tive, assim, os meus 2 filhos não tiveram cólicas, eu não sei o que é cólica, então pode ter sido coincidência, mas realmente com a gente funcionou. Tanto funcionou para eles dormirem cedo, porque eles abandonaram a mamada da noite antes dos 2 meses, então isso foi ótimo, porque aí eu podia dormir das 11 às 6 horas da manhã, estava perfeito. Como eles também não tiveram cólica, eu acho que essas 2 coisas já, assim, significam uma super qualidade de vida para a nossa família inteira, né? Então, até eu queria fazer o assunto de hoje é mais ou menos isso, tá? Só lembrando que esse método se aplica para quem dá mamar no peito ou na mamadeira, não importa, tá? Então, importante que seja uma rotina de mamada, atividade, fica um pouquinho acordado, o tempo da atividade vai aumentar com a idade da criança, então bebezinhos muito recém-nascidos ficam pouco tempo acordado, praticamente o tempo da troca da fralda, do banho, e depois o soninho, e coloca para dormir sozinho. Tá? Isso é fundamental. Então, basicamente, essa é a técnica de hoje, muito simples, fomos realmente direto ao ponto. Tá? E eu queria só fazer uma ressalva, porque eu estou falando de tudo isso. Na semana passada falei também sobre o sono, na outra semana falei sobre Terrible 2 e dei exemplos de como a gente conseguiu se sair bem. Aquela coisa que tem essa cor, Pode, vai lá pegar mais um pouquinho e traz aqui. Pode ficar lá se quiser. E, enfim, e parece que eu só tenho que os meus filhos, né, funcionam perfeitamente, que eu sou uma ótima mãe, que tudo dá certo. E mais uma vez eu digo que não é isso, tá? A gente a gente já passou por diversas fases muito ruins, inclusive quando eu falo de uma coisa que dá certo, é porque eu sei como é que é a outra forma, né? A gente já teve problemas para eles dormirem. Ah, meu Deus. A gente já teve todos os tipos de problema. Mas eu escolhi para conversar com vocês justamente as dicas que a gente conseguiu aplicar e que pra gente fez sentido. Então não é à toa que tudo que eu tô dando para vocês aqui de exemplo, eu tô falando dos meus filhos como bons exemplos, porque eu realmente escolhi o que funcionou com a gente. Então esse livro aqui foi muito bom pra gente, eu li quando eu estava grávida, então fez assim, total diferença na nossa primeira experiência, né, e nos primeiros meses, que são os meses mais difíceis geralmente, e eu recomendo. Tá? Tudo que eu tô falando aqui, os assuntos que eu escolho são assuntos que realmente funcionaram com a gente, tá? E por isso que eu tô trazendo pra vocês. E são assuntos que eu só tive acesso lendo esses livros. Não são, por exemplo, esse método não é um método, assim, básico que todo mundo fala, que você encontra em qualquer blog, que você encontra, que as suas amigas vão te contar naturalmente, porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar antes. E geralmente é o contrário do que as pessoas fazem. E eu só conheci e apliquei porque eu li esse livro. E assim como outras coisas, eu só fiquei sabendo porque eu li em outros livros. E essa é a ideia do quadro nosso aqui, direto ao ponto, que é trazer para vocês dicas que para nós foram matadoras e que não são óbvias, que não estão aí super fácil para qualquer um acessar.
né? Que são dicas que a gente geralmente vai precisar dedicar um tempo pesquisando, indo atrás e lendo, né? Que geralmente as mães não têm tempo para sentar e pegar um livro de cabo a rabo e ler. E também aquela coisa, quando você precisa de alguma coisa, você não pega um livro e cai certinho na página onde ele te explica aquilo que você quer. Mas eu te trago já tudo isso mastigado, prontinho. Então, quando vocês verem as minhas chamadas e souberem que eu estou falando sobre alguma coisa, vocês já vão saber que vai ser direto ao ponto, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vai demorar um pouquinho para estar no blog, porque nós estamos de férias, mas eu não tiro férias de vocês, então estou aqui. A nossa live de hoje a gente antecipou um pouquinho, em função dos nossos horários. Mas até semana que vem no máximo eu mando para vocês, já tá tudo no blog com a indicação do livro e tudo isso que a gente conversou aqui bem certinho lá, bem fácil para vocês lerem, inclusive as notas para a geladeira, que lá pelo blog vocês têm acesso. Preparo uma folha assim com um resuminho bem rápido de tudo que a gente conversou para você imprimir, colocar na geladeira, você ficar olhando ali todos os dias e ter contato até que você perceber que aquilo já incorporou e que vocês já conseguiram implantar isso na rotina de vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês, boa quarta-feira, bom final de semana, resto de semana, quero dizer, e até a próxima. Um beijão, tchau, tchau.